Boa noite, sou Rosângela Bion de Assis, jornalista do Sindpreves, e estarei essa noite apresentando Você Tem Fome de Quê? Aqui, no canal 4 da NET, TV Floripa. Essa noite, vamos dar continuidade ao tema Alimentação Saudável. Então, vindo da política nacional para uma realidade mais local, o Jean, ele trabalha com proposta de alimentação saudável, totalmente, digamos assim, seria a alimentação ideal, né, Jean? E ele trabalha isso em palestras, no trabalho dele no dia a dia. E eu queria que o Jean falasse um pouco qual é a proposta dentro da medicina preventiva, de uma alimentação mais saudável, ideal, que incorporasse esses elementos todos que a Patrícia citou, né? Mas que tivesse a ver com o nosso dia a dia, né? O que a gente pode estar fazendo na nossa casa, na nossa família, para estar melhorando essa alimentação que, por conta de uma política que está imposta, está tão enviesada, né? A coisa está correndo tanto por conta do industrializado, do congelado. Eu sei que você tem uma proposta totalmente diferente, mas eu queria que então falasse um pouco dessa proposta aí que foge do que está colocado aí pela propaganda. Ok, eu gostaria de dar boa noite também, boa noite a Patrícia. Agradecer a oportunidade, que é uma oportunidade muito bacana de nós estarmos contribuindo com esse conhecimento, né, justamente como você falou, de uma nova oportunidade, que na verdade não é tão nova assim, na realidade nós queremos resgatar a origem que se perdeu, né, a cultura alimentar, familiar, em casa, né? Então a proposta, coisas que nós podemos estar fazendo em casa mesmo, são coisas simples. Por exemplo, uma proposta bem bacana e bem simples, aumentar o consumo de saladas, verduras, frutas. Isso é extremamente essencial para a saúde humana. As pessoas hoje em dia, por culpa da pressa e por culpa de escolhas que nós fazemos diariamente, acabamos nos atropelando com o trabalho, não temos tanto tempo de estar produzindo seu próprio alimento. Mas há o fator de escolha, nós podemos estar escolhendo separar um tempinho para produzir o nosso alimento, né? Então, nessa produção, nós poderíamos aumentar consideravelmente o consumo de verduras e frutas integrais, né? A utilização hoje do refinado e das gorduras, no geral, ela tem um grande malefício à saúde. No âmbito fisiológico, por exemplo, né, quando nós ingerimos um grande teor de verduras e frutas, há um aumento do sistema imunológico, há a quebra da famosa prisão de ventre, porque o consumo de fibra aumenta, o trânsito intestinal vai melhorar. Se o trânsito intestinal melhora, melhora também o humor da pessoa, melhora o sistema imunológico no geral, problemas alergênicos que a pessoa comumente tem, a famosa rinite, né? Isso depende muito da saúde intestinal da pessoa. Não só isso, mas também a disposição física, a energia que a pessoa vai estar adquirindo daquele alimento mais in natura, ainda que tenha um nível de agrotóxico, né, como a Patrícia falou, a preocupação que há com relação a isso, mas é melhor fazer uma boa higiene do alimento, fazer uma boa limpeza dele, uma ótima manipulação e comê-lo do que não comer. E dar a preferência a alimentos processados e industrializados. Ainda que tenha uma carga de agrotóxico, você tem N fatores ali nutracêuticos que vão melhorar muito mais o organismo do que você somente se alimentar. Então uma dica bem importante seria isso. É muito martelado, eu sei que isso se fala muito, né? O nutricionista fala muito sobre o consumo, mas isso realmente é importante. Se não fosse importante, nós, tutores de saúde, não teclaríamos tantas vezes na mesma tecla. E quando há o consumo disso, o organismo ele se nutre do que é in natura, né? Do que foi a origem da fisiologia humana, do corpo humano. Porque o alimento industrializado, sem contar o processo químico, sintético que é colocado nele, você tem o fator de refinamento, que ali você perde fibras, você perde nutrientes, e você tem um acúmulo, às vezes, de um nutriente ou um elemento alimentar único, que geralmente é o amido, né? Ou a caloria isolada, e isso acaba sobrecarregando o organismo demais. Então, uma dica simples é aumentar esse consumo, porque isso vai aumentar a saúde. Você sente se alimentando de maneira que é considerado mais saudável, você pessoalmente você vai ver a diferença que você faz. E eu sei que você também usa esses alimentos naturais até como forma de tratamento e de apoio, inclusive em casos de depressão. Eu queria que você, como é que entram os alimentos nessa parte terapêutica? Ok. Então, o alimento no âmbito terapêutico, ele entra da seguinte maneira.
O nosso organismo ele é dotado de capacidades ímpares que somente ele tem, nenhuma máquina pode ser equiparar ao mecanismo de restauração ou de proteção que é o sistema imunológico do nosso organismo, né? Nós temos N aparelhos hoje no ambulatório, UTIs, que têm a sua função, mas o organismo em si, ele é dotado com o que nós chamamos de sistema imunológico para restaurar todo o processo que foi degenerado por alimentação, alguma coisa. Então, quando você entra com alimentação adequada, de maneira terapêutica, o princípio é o seguinte, é você nutrir bem o organismo para que ele consiga restaurar o que foi deteriorado, né? Quando a gente fala no âmbito da depressão, por exemplo, é um conhecimento bem novo no Brasil, tá? Tem um livro muito famoso, muito bem conceituado, o Dr. Hélio Povo, ele é residente de nutrição na Harvard, ele é brasileiro, ele é até um pioneiro da medicina ortomolecular no Brasil, e o nome do livro, se eu não me engano, é O Segundo Cérebro, não, O Cérebro Desconhecido, o Segundo Cérebro é o inglês. E ele trata muito sobre o âmbito nutricional da depressão, porque, na verdade, a depressão tem o seu fator psicológico? Tem, mas ela tem muito mais a ver no âmbito nutricional do que psicológico, porque 90% da serotonina, que é o hormônio da felicidade, do prazer, e justamente na depressão nós temos uma baixa da serotonina, ela é produzida no intestino, 90% dela. Então, uma saúde intestinal determina o seu ânimo. Aquela expressão, né, a pessoa está enfesada, né? Porque ela está o quê? Mal-humorada, irritada, porque geralmente o intestino está realmente cheio de fezes, a famosa prisão de ventre. Isso causa uma desbiose, que é uma dificuldade de vida lá no intestino, e aí baixa a produção de serotonina. Então, uma alimentação adequada, funcional para aquele problema, ela resolve, olha, uma porcentagem muito grande, muito grande. Impressionante. Estamos de volta com mais Direito à Alimentação Saudável. Bem, eu vou retomar aqui com o Jean, porque durante a palestra que ele proferiu durante o segundo café anticolonial promovido pelo Portal Desacato, ele quebrou um mito que eu acho assim que era um consenso que existia, de tanto ser divulgado, de tanto a gente ler, de tanto a gente ouvir, um mito que o ideal é nos alimentarmos de 3 em 3 horas, que essa era uma opção saudável. E ele questionou e quebrou esse mito. Já eu queria que você colocasse por que não é, o que é que você propõe em contraposição? Ok. Tem se ouvido falar, muito comum, né, isso já há uns bons anos, já com relação à alimentação de 3 em 3 horas. Né? Isso eu creio que foi algo estipulado com base na alimentação refinada, pobre em nutrientes, né, em processo de saciedade e até em processo de digestão, que foi elaborado esse processo de se comer em 3 em 3 horas. Mas quando nós analisamos, né, assim, não é eu que estou quebrando mito, porque qualquer livro de fisiologia humana você encontra os dados que eu vou estar passando aqui agora. E outro detalhe também é que você não encontra, você não vai conseguir encontrar nenhum artigo científico comprovando a eficácia da alimentação de 3 em 3 horas. Vocês têm alguns dados estatísticos que a pessoa perde peso, tá? Algum benefício em certos tipos de pessoas com diabetes, principalmente tipo 2, mas o problema não é necessariamente o ter que comer de 3 em 3 horas para não baixar a glicose, coisa do tipo. O problema é o que ela está se alimentando. Se ela se alimentar de uma alimentação integral, regular, ela não vai ter necessidade de estar se alimentando de 3 em 3 horas. Então, como funciona essa questão e por que não se alimentar de 3 em 3 horas? Bom, existem alguns aspectos da fisiologia da digestão que esclarecem isso, Rosângela. E o primeiro aspecto é justamente a produção de saliva. Tá? A produção de saliva ela é produzida por 3 glândulas, que são as parótidas, onde às vezes pode dar a famosa cachumba, né? Ela se localiza aqui atrás, ou quer dizer, abaixo da orelha. E nós temos mais 2 que são a sublingual e a submandibular. Essas 2 glândulas na frente aqui, elas são responsáveis por produzir a saliva enquanto nós não estamos nos alimentando. Então, quando nós não estamos nos alimentando, a saliva que está na boca, esse processo de salivar, normalmente é produzido por essas 2. Porém, quando nós vamos nos alimentar, quem produz é a parótida. Por quê? Porque as parótidas elas têm a capacidade de produzir enzimas digestivas, inclusive a que digere o amido. Né? Nós sabemos que o amido pode ser até chega a ter 70% ser digerido já na boca, se houver uma boa mastigação e uma boa salivação. Então, qual o problema de comer de 3 em 3 horas com relação às glândulas salivares? É simples.
As parótidas, que só produzem quando nós introduzimos o alimento, elas precisam de um tempo para repousar e produzir as enzimas digestivas. Se você não dá esse período de digestão correto, você acaba sobrecarregando ela, as enzimas não são produzidas a quantidade necessária e aí você já começa uma má digestão. Quando o amido não é bem digerido, ele vai para o estômago, ou pode cair até mesmo no intestino de maneira má digerida e lá ele vai servir de alimento para bactérias ou para um germe bem conhecido no âmbito da depressão, quando se explora a questão nutricional, que se chama Clostridium difficile. Esse germe se alimenta de amido mal digerido ou de açúcar, produz uma toxina, essa toxina é enviada para o cérebro e lá ela inibe a produção de serotonina. Inibindo a produção de serotonina, você começa a se tornar um depressivo. Então, no âmbito digestivo, salivar, você já encontra um problema. Quando você vai para o trato digestivo, o seu esôfago, o estômago, o duodeno, o intestino, aí você tem outros fatores. Tá? Um outro fator é o seguinte, uma digestão, isso foi uma pesquisa publicada pela Loma Linda University, na Califórnia. Tá? Ela fez uma pesquisa e ela chegou à conclusão que um processo digestivo normal, ele demora em torno de 4 horas. Então, supomos que nós almoçamos meio-dia, 40 minutos de alimentação, meio-dia e 40 a gente está parando de se alimentar. Lá pelas 4h30, 5 da tarde, o seu almoço está saindo completamente do seu estômago. Aí o que acontece? Acontece que as pessoas ela têm o hábito, ou a cultura já quase, de se alimentar em 3 em 3 horas. Então ela se alimentou ali meio-dia. Lá pelas 3 da tarde ela vai fazer um lanche. O que ocorre? Ocorre que o almoço, que ela ingeriu meio-dia, ainda está no seu estômago. Porque o processo digestivo não foi concluído. E o que ocorre? A válvula, nós temos 2 válvulas no estômago, né? A de entrada e a de saída, os esfíncteres, né? A válvula cardio, que é próxima ao coração, por isso ela leva o seu nome, e o pirolo esofágico, que é a válvula de saída do estômago. Essas 2 trabalham em conjunto com o processo digestivo. Quando você introduz um alimento, o que ocorre é a válvula cardio fechar, o esfíncter pilórico fechar e a válvula cardio abrir para o alimento entrar e a outra se fecha para o alimento não sair e para o restante do trato intestinal não ter contato com o ácido clorídrico, que é um ácido. E que ele só não corrói o estômago porque o próprio estômago produz um muco que o protege da sua corrosão, né? Então nós estamos ali nos alimentando, terminamos de almoçar e vamos lá fazer o lanchinho da tarde. Quando nós mordemos o primeiro pedaço, envia-se uma mensagem para o cérebro e o cérebro envia uma mensagem para o estômago para produzir mais ácido. E aí a válvula pirolo, ou pirolo esfíncter pilórico, ele vai começar a fechar porque ele não pode sair o ácido. Ele fechando, fica o resto do almoço. Ficando o resto do almoço, começa o processo de fermentação. Aí vem a famosa enxaqueca, aí vem a famosa prisão de ventre, a famosa flatulência, né, que é gases preso. E se nesse lanche da tarde a pessoa ainda incluiu um sanduichinho com carne? Aí o processo prejudica mais ainda. Não precisa nem ser só a carne, né? Pode ter um doce. O açúcar refinado, o chocolate, a cafeína, ela dificulta o processo digestivo. E aí vai demorar mais ainda. Então, o processo de uma digestão normal, sem ingestão de líquido, principalmente líquido gelado, e sem refinados, equilibrado, em bastante verduras integrais, ela vai demorar um processo de 4 horas, 4 horas e meia. Aí a 5ª hora você dá ali para o trato digestivo descansar. Então, o ideal é um processo de digestão e um intervalo entre uma refeição e outra de 5 horas. Você almoça ao meio-dia e vai fazer a sua próxima refeição. Isso assim, refeição é qualquer coisa que você coloca na boca. Até mascar os chicletes, você ativa o processo digestivo. E é pior ainda, porque o estômago não recebe nada para digerir. Ele vai digerir daqui a pouco até o próprio tecido estomacal, porque é só ácido clorídrico, não tem nada para ele digerir, né? Então qualquer coisa que você coloque na boca, morda, às vezes até ficar mordendo demais a tampa da caneta, você ativa o processo digestivo. Então nada deve ser introduzido na boca que estimule o processo digestivo no intervalo de 5 horas. Porque por mais que não caia nada, o estômago vai se fechar porque vai produzir ácido e aí gera um processo fermentativo. Porque aquele alimento já está previamente digerido, já deveria sair do estômago e entrar no intestino para ser absorvido. E aí isso vai acumulando, né? Você come de manhã às 8 da manhã, depois das 10 você faz outro lanche, aí fica o lanche que você fez e um pouco do café da manhã. Quando chega no almoço, fica o almoço e um pouco do lanche da manhã. Quando chega na tarde, fica o lanche da tarde e um pouco do almoço. Então sempre vai acumulando e você nunca para de funcionar. É igual uma máquina de lavar. As donas de casa sabem muito bem, você coloca a roupa 24 horas para trabalhar numa máquina. A vida útil dela vai diminuir muito, né? Minha nossa. E aí, Jean, o que você defende?
Então, eu defendo a busca das origens. Realmente, relatar a história, relê-la é um fator muito importante, porque quando a história é apagada, a população é manipulada. Então, a maioria da população hoje, em massa, ela é manipulada porque ela não sabe a sua história, ela não sabe a sua origem. E por ser apagada a história, acredita-se que sempre foi do jeito que está, mas a realidade não era. A realidade nunca foi a produção em massa química que se tem hoje. A realidade era familiar, a plantação em casa, porque se subsidia daquilo ali, né? O famoso escâmbio, a troca entre alimentos e mercadorias. Então, eu sou a favor, assim, estritamente de ter-se o incentivo a produzir, sim, em casa, ter-se uma autonomia na sua saúde. Eu reconheço, como a Patrícia falou, com relação à dificuldade que se tem de se alimentar em 3 horas, de passar por um período maior, por culpa da alimentação que se tem refinados e tudo mais. Mas, respeitando a fisiologia humana, você promove mais saúde e eu luto para que as pessoas tenham consciência do seu próprio organismo e sejam donos de si. Não que a mídia, as grandes indústrias alimentícias e farmacêuticas sejam donas do seu organismo, mas que ele possa ter uma autonomia no seu prato, na sua família, nas suas decisões do dia a dia, porque a saúde não é só alimentar, a saúde é psicológica, é emocional, enfim, N fatores que você determina através das suas escolhas. E eu luto para que a pessoa seja independente. Ok. Voltando ao nosso debate, eu queria que o Jean, ele é o administrador de uma pousada lá na Lagoa da Conceição chamada Entre Pitangas e Araçás. E lá ele desenvolve todo um programa de alimentação, um programa nutricional que valoriza muito essa questão da alimentação saudável. E eu queria que ele falasse um pouquinho, já que ele também tem esse enfoque na gastronomia, algumas opções de cardápio que ele trabalha lá no dia a dia dele na pousada com as pessoas que buscam esse apoio, porque a gente está falando muito em alimentação saudável, mas no dia a dia não é muito fácil ter criatividade e nem, às vezes, o acesso à informação de um cardápio que trabalhe de uma forma alternativa esses alimentos, Jean. Então, Rosângela, a gastronomia é algo extremamente amplo, né? Mas, assim, salientando, a gastronomia que eu trabalho e a minha equipe é uma gastronomia 100% vegetariana, tá? Porque primeiro, por que nós somos vegetarianos? Por dois aspectos. Primeiro, uma saúde física, espiritual, mental, toda essa questão do âmbito do ser completo, mas também por conhecimento científico, né? Nós temos uma grande gama de estudos comprovando hoje o benefício de uma alimentação vegetariana, seja pela má nutrição do gado, do frango, seja pelos tóxicos que são distribuídos no mar e os peixes acabam se alimentando, ou seja pelo âmbito hormonal, químico que é introduzido, mas também no processo digestivo e tudo mais. Então, lá nós temos uma gastronomia 100% vegetariana. E aí o cardápio, né, às vezes as pessoas perguntam, né, poxa, você não come carne, o que você come, né? Nossa, o cardápio é tão amplo. Assim, eu vou dar um exemplo meu. O meu café da manhã, tá? Para ser bem prático. O meu café da manhã é geralmente 2 ou 3 frutas, uma maçã, uma banana e uma manga. Pode trocar, variar entre um mamão, uma pera, uma goiaba. Sempre acompanhe 2 ou 3 frutas. Aí eu coloco um cereal integral, que seria a granola. Tá? Depois nós vamos a um pãozinho integral, uma torradinha e alguma pastinha, um patê, que nós produzimos também e ensinamos, damos os cursos de culinária saudável para as pessoas a como produzir patês 100% de origem vegetal. Nós utilizamos bastante o azeite de oliva para fazer esses patês. Pode ser uma patezinha de soja, pode ser de cenoura, de abobrinha, de tomate seco, que fica deliciosa. Enfim, esse conclui assim o meu de jejum. Depois nós vamos partir para o almoço. O almoço sempre tem um arroz, um feijão. Às vezes as pessoas falam, mas como é que você substitui a proteína, né? O vegetarianismo tem muito essa questão. Não vai ter tempo hoje para esboçar sobre proteína, mas assim, feijão é fonte de proteína, azeitona é fonte de proteína, coco, castanha, nozes, ervilha, grão de bico, lentilha, tudo, até arroz tem proteína. Então o problema não é necessariamente a proteína, né? O problema às vezes é um cardápio não balanceado, um prato que não esteja bem colorido. Então vai um arroz, vai uma gama muito grande de grãos, depois entra as saladas, os verdes escuros, principal fonte de cálcio, né? Você tem o fruto da horta, o tomate, o pepino, a berinjela. Nossa,
O cardápio é extremamente amplo. E nós terminamos com uma jantinha leve, uma torradinha com frutas, a gente pode repetir uma patezinha de novo e tal, para não fazer uma refeição tão pesada à noite, né? Porque o ideal é você tomar o café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um pobre, né? Um mendigo. E você disse que é fã dos sucos naturais. Sucos naturais, claro, a gente gosta bastante. Até eu criei assim, uma linha de sucos bem diversificados, né? Eu procuro utilizar mínimo de água, extrair frutas que têm bastante quantidade de líquido para fazer o líquido do suco e ali misturar 2, 3 frutas, alguma erva como a hortelã ou erva doce e outros que possam estar complementando. Então os sucos lá em casa são sempre bem grossos, recheados, seja de vida, nutrição, quanto de sabor também, né? Ok. Jean. Então, eu gostaria de deixar a consideração final dizendo que toda doença tem cura, mas nem todo doente quer se curar. E as doenças mais comuns, as crônicas, diabetes, hipertensão, osteoporose, até mesmo câncer, elas têm sim cura. A base científica para isso é pouco divulgado na mídia, mas se a causa dela é o estilo de vida mal adquirido, então a reversão dela é você equilibrar o seu estilo de vida, né? Pouco se sabe, mas, por exemplo, diabetes tipo 2, a cura para ela é a estabilidade do nível glicêmico em apenas 21 dias. Né? Depressão de âmbito nutricional, baixa de utilização de antidepressivos em poucos dias também. Hipertensão também. Então eu incentivo as pessoas a buscarem, hoje a mídia livre, a internet tem muito conhecimento, e que elas busquem, procurem ler, assistir programas como esses, documentários como o que vai ser passado sábado à noite, e adquirir informação para ser independentes da sua saúde. Conhecer o seu organismo, adquirir um gosto pelo alimento saudável, que pode ser um pouco difícil, principalmente às vezes com as crianças, né? Tá lidando com isso, mas vale a pena o esforço, será recompensado no futuro. Mantenha um estilo de vida saudável, pratique exercício, alimente-se num prato bem colorido, beba bastante água, tenha boas noites de sono, mantenha um relacionamento saudável com seus familiares, com o seu trabalho, diminua o seu nível de estresse. É uma prevenção para muitas doenças. Com essa bela mensagem, nós estamos fechando o nosso segundo programa sobre direito à alimentação saudável, aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.